Histórias assim não entram pela porta. Elas passam pelas frestas, se encaixam no silêncio do seu dia. E quando você percebe, já mudaram o jeito que você olha para o escuro, para o espelho e até para o som da sua própria respiração. E é por isso que eu estou aqui com você agora, para te contar uma que não depende de sustos, depende de presença. Eu sou o Júlio, mas pode me chamar de Juco. Tem alguém respirando atrás do espelho. Então faz aí suas coisas do seu jeito. Lava a louça, arruma a casa, deita, fecha o olho, tanto faz. Se puder, coloca um fone, pega uma bebida e fica comigo. Porque o relato de hoje é daqueles que mexe com uma certeza básica. Aquela certeza que a gente tem de que, quando fecha a porta do banheiro e fica sozinho, tá realmente sozinho. Boa noite, Juco. Meu nome é Renata. Eu tenho 32 anos. E eu demorei muito tempo para contar isso por um motivo simples. Ninguém leva a sério uma coisa que acontece em silêncio. Se fosse um grito, se fosse um vulto na sala, se fosse uma porta batendo sozinha, talvez alguém acreditasse. Mas o que aconteceu comigo foi discreto, persistente e tão íntimo que eu comecei a duvidar da minha própria cabeça. Tudo começou quando eu me mudei para o edifício Santa Lídia. Um prédio antigo no centro, daqueles que tem azulejo na entrada, porteiro com cara de cansaço e um cheiro de madeira velha que parece ter grudado no corredor desde a década de 80. Eu estava saindo de um relacionamento longo e meio destruído. Eu não queria voltar para a casa da minha mãe, não queria dividir apartamento com amiga, não queria conversa. Eu só queria um lugar pequeno, barato e silencioso para recomeçar. O apartamento era no 8º andar. Um quarto, sala estreita, cozinha minúscula e banheiro com uma pia antiga e um espelho grande demais para aquele espaço. Espelho de parede inteira com moldura de metal, ligeiramente manchada nas bordas. Eu lembro que a corretora falou com orgulho: o banheiro é bem iluminado, dá sensação de amplitude. Eu ri por educação. Assinei o contrato, peguei as chaves e naquele primeiro dia eu senti uma coisa estranha, Juco. Mas eu ignorei, porque a gente sempre ignora quando quer muito que algo dê certo. Na primeira noite eu ainda estava desmontando caixa, tomei banho tarde e foi aí que eu ouvi pela primeira vez. Eu estava escovando os dentes, encarando meu reflexo com aquela cara de quem não dorme direito há semanas, quando veio um som bem baixo, quase imperceptível. Não era barulho do encanamento, não era goteira, era respiração. Um sopro fundo, contido, como se alguém inspirasse perto do meu ouvido. Só que eu estava sozinho. Eu parei de escovar os dentes, segurei a escova no ar, encostei a língua no céu da boca para não fazer som e ouvi de novo. Uma expiração lenta. Eu olhei para o espelho. Meu reflexo me olhou de volta. E por um segundo, eu senti uma coisa ridícula, infantil, como se eu tivesse sido pego espiando alguma coisa proibida. Dei um passo para trás, abri a porta do banheiro e olhei o apartamento. Tudo normal, silêncio, o som da geladeira, a cidade lá fora. Eu voltei para o banheiro e continuei tentando fingir que não tinha acontecido. Nos dias seguintes, eu atribuí aquilo a 1000 coisas. Ventilação, barulho do prédio, estresse, solidão. Eu estava fragilizada, eu estava dormindo mal, eu estava vulnerável. E quando a gente está vulnerável, a mente preenche silêncio com coisa demais. Só que a respiração voltou. Não todos os dias. Ela voltava de um jeito irregular, como se escolhesse hora. Às vezes de madrugada, quando eu ia ao banheiro meio sonâmbula. Às vezes de manhã, quando eu passava água no rosto. Às vezes no meio da tarde, quando eu retocava a maquiagem antes de sair. E sempre do mesmo lugar, atrás do espelho. Eu sei como isso soa. Eu mesmo ouvi minha voz repetindo isso e pensei: Renata, pelo amor de Deus. Só que eu não estou falando de uma sensação vaga. Eu estou falando de um som com direção. Eu aproximava o ouvido da parede do lado do espelho e eu conseguia ouvir como se houvesse um espaço oco ali. Como se tivesse uma cavidade entre o espelho e o concreto. Como se tivesse um lugar.
A primeira vez que eu contei isso para alguém foi para minha amiga Paula numa ligação. Eu falei rindo, tentando parecer leve. Amiga, eu acho que meu banheiro está respirando. Ela riu e mandou eu dormir. E eu dormi. Só que o problema não era o sono. O problema era que, conforme os dias passavam, a respiração começou a parecer consciente. Ela não era sempre igual. Às vezes era curta, apressada, às vezes era longa, como um suspiro de alívio. E teve uma vez, Juco, que eu ouvi um som junto. Um som baixo, como se alguém tentasse falar sem voz. Como se tivesse uma garganta seca do outro lado. Eu voltei da academia numa noite chuvosa e fui direto para o banho. Quando saí, o espelho estava embaçado. Eu passei a mão para limpar e vi uma coisa que me deu um frio na coluna. No canto inferior, onde o vapor não tinha coberto direito, tinha um círculo limpo, como se alguém tivesse encostado o rosto por trás, do lado de dentro, e aquecido o vidro. E naquele círculo, uma marca de dedo, uma linha curta, tremida, como se alguém tivesse arrastado a unha. Eu fiquei parada olhando aquilo. Lembro de pensar, não é possível. E aí veio a respiração, bem perto, e dessa vez eu senti o ar. Um sopro mínimo na minha pele, como se passasse por alguma fresta. Eu comecei a tremer e dei 2 passos para trás. Bati a lombar na pia e senti dor. A dor me trouxe para o corpo. Eu corri para o corredor do prédio ainda de toalha, com o cabelo pingando. O porteiro se chamava Nivaldo. Ele estava no turno da noite, sempre com um rádio baixinho. Eu cheguei tremendo e falei que tinha algo errado no meu banheiro, que eu estava ouvindo barulho, que eu achava que tinha alguém. Ele me olhou com a expressão de quem já ouviu de tudo e disse: "Moça, deve ser encanamento." Eu insisti. Ele suspirou, levantou devagar e subiu comigo. Quando entramos, o silêncio parecia normal. Nivaldo entrou no banheiro, bateu na parede, abriu o armário da pia, mexeu no registro, olhou a janela basculante. E eu atrás dele, só esperando a respiração acontecer como prova. Não aconteceu. Ele me olhou e disse: "Tá vendo? Coisa da sua cabeça. Prédio velho faz barulho." E foi embora, deixando um constrangimento que eu senti como humilhação. Naquela noite eu não dormi. Fiquei pensando em 1000 possibilidades. Talvez tivesse um cano e o ar saindo fazia aquele som. Talvez o espelho estivesse mal fixado e fazia ressonância. Talvez o vizinho vibrasse a parede. Eu comecei a pesquisar respiração atrás do espelho, como se eu fosse achar resposta lógica. Só achei coisa esquisita. Fórum. História de fantasma. E eu me odeio por dizer isso, mas naquele momento eu comecei a cogitar o sobrenatural. Não porque eu acreditasse, mas porque eu não tinha mais alternativa que me acalmasse. No sábado eu decidi testar. Peguei fita crepe e selei as bordas do espelho. Tudo. Contorno inteiro, como se eu estivesse lacrando um quadro. Se tivesse fresta, não teria mais. Se fosse ar vindo de trás, o som mudaria. Se fosse minha cabeça, eu ia perceber. Passei 1 hora sem acontecer nada. Eu quase me senti vitoriosa. Fui dormir menos tensa. Acordei de madrugada, fui ao banheiro no escuro, acendi a luz e... a fita estava rasgada, não toda. Só do lado direito, no meio, como se alguém tivesse puxado por dentro, abrindo um caminho. Eu fiquei olhando e senti o estômago afundar. Encostei o ouvido perto do rasgo e ouvi uma respiração curta, fraca, como de alguém cansado de respirar, mas incapaz de parar. Eu sussurrei sem pensar: "Tem alguém aí?" Silêncio. Então, um som abafado, mínimo como um como se alguém tentasse dizer sim com a boca fechada. Eu recuei na hora, saí do banheiro. Tranquei a porta do apartamento e fiquei na sala, sentada no chão, com o celular na mão. Se eu ligasse para a polícia, eu ia dizer o quê? Tem alguém respirando atrás do meu espelho. Eu mesma não acreditaria. Mas a sensação de responsabilidade começou a bater. E se fosse alguém preso? E se fosse uma pessoa viva? E se alguém tivesse colocado alguém ali? No dia seguinte, eu chamei um cara de reparo, um marceneiro indicado pela vizinha. O nome dele era Otávio.
Eu disse que o espelho parecia solto e eu queria revisar a fixação. Eu não falei da respiração, eu falei o aceitável. Otávio veio à tarde com uma caixa de ferramentas. Entrou no banheiro, olhou os parafusos, analisou a moldura e soltou uma frase que me gelou. Ele disse: "Isso aqui não é só espelho colado. Isso está cobrindo uma estrutura, parece tampão." Eu perguntei: "Tampão de quê?" Ele disse: "Algum painel." Como se estivesse escondendo algo atrás. Eu senti a garganta secar. Perguntei se dava para tirar. Ele disse que sim, mas era pesado. Quando ele começou a soltar os parafusos, eu ouvi um arranhar bem baixo atrás do metal. Não era ferramenta, não era parede, era como unha. Otávio parou, olhou para mim. "Você ouviu?" Eu assenti. Ele tentou rir, mas o riso saiu torto. "Deve ser bicho." Só que eu vi na cara dele que ele não acreditou. Ele puxou o espelho um pouco e o ar atrás escapou com um som que parecia um suspiro humano. Otávio recuou, eu recuei. E então a respiração veio mais forte, apressada, como quem percebe que tem gente do lado de fora. Otávio colocou o espelho no lugar de novo, por reflexo, e falou: "Não, isso aí não é bicho." Ele me olhou e perguntou há quanto tempo eu ouvia. Eu respondi. E ele falou baixo: "Isso está errado." Ele disse que ia chamar o síndico. Desceu correndo. Eu fiquei no banheiro olhando para o espelho, como se o banheiro tivesse virado um animal escondido. O síndico chegou. Chamava Lúcio. Tinha perfume forte e um jeito apressado e irritado, como se eu estivesse atrapalhando. Otávio explicou o que tinha visto. Lúcio deu um sorriso de canto e disse: "Isso aí é tubulação antiga. O prédio tem shaft." Eu perguntei o que era shaft. Ele respondeu: "Duto, vão de serviço." Eu falei: "Mas tem respiração." Ele me olhou como se eu fosse ridícula e disse: "Respiração não vem de parede." Como se a casa quisesse provar o contrário, a respiração veio. Alta, um sopro apressado. Otávio apontou: "Tá ouvindo?" Lúcio ficou sério. E o que me assustou foi isso. Ele não pareceu surpreso. Ele pareceu contrariado, como quem queria que aquilo ficasse quieto. Ele disse: "Isso não é assunto para fazer barulho." E pediu para a gente sair do banheiro. Otávio falou que ia chamar a polícia. Lúcio disse que não precisava, que ele resolveria. E então ele falou uma frase que me atravessou: "Tem coisa aqui que não é da sua conta." Eu senti raiva. Eu respondi: "Se tem alguém preso, é da minha conta sim." Lúcio me encarou com um olho calculando e disse: "Amanhã cedo eu trago a manutenção. Isso precisa de autorização." Eu não aceitei. Eu falei que eu não ia dormir com isso. Ele ficou agressivo: "Se vocês mexerem e der problema, a responsabilidade é de vocês." E foi embora. Otávio me puxou para o corredor e disse baixo: "Renata, isso está errado. Espelho cobrindo vão assim. E síndico tentando abafar. Isso está errado." Ele falou que achava que tinha passagem que alguém usava. Eu subi para o apartamento com o coração na garganta. Naquela noite, a respiração não parou. Ela vinha em ondas, às vezes baixa, como alguém tentando se esconder, às vezes alta, como alguém desesperado. E de madrugada, eu ouvi 3 toques no espelho. Toque, 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 como pedido. Eu fui até o banheiro e fiquei diante do espelho. Eu sussurrei: "Quem é você?" Do lado de dentro veio um fraco. E depois uma palavra, arrastada, quase sem voz: "Abre." Eu comecei a chorar. Eu falei: "Eu não sei como. Eu vou chamar a polícia." E aí a voz veio de novo, mais tremida: "Não. Chama ele." Eu congelei. "Ele quem?" Silêncio. Eu encostei a mão no espelho e senti uma vibração mínima, como se alguém encostasse também do outro lado. E eu entendi. Aquilo sabia do síndico e tinha medo dele. No dia seguinte eu não esperei. Eu chamei a polícia. Eu não falei fantasma. Eu falei suspeita de pessoa presa em vão de manutenção, som de respiração e voz, possível cárcere. Quando você usa a palavra certa, as pessoas te olham diferente. Uma viatura veio. 2 policiais subiram comigo. Um deles, mais velho, pediu para eu ficar quieta 1 minuto. Entramos no banheiro.
Silêncio. E então veio a respiração. E dessa vez veio junto um choro baixo, como se quem estivesse do lado de dentro estivesse aliviado de finalmente ser ouvido por mais alguém. Os policiais se olharam. O mais velho ficou sério na hora. Isso não é normal. Eles chamaram reforço e chamaram o síndico. Lúcio apareceu rápido demais. Rápido demais para alguém que resolveria amanhã. Ele tentou explicar de novo que era duto, ventilação. O policial pediu a planta do prédio. Lúcio disse que não tinha ali. O policial pediu chave de acesso a áreas técnicas. Lúcio disse que só manutenção tinha. O policial falou: então chama a manutenção agora. A manutenção chegou com 2 homens. Eles foram até uma portinha no corredor de serviço do andar, pintada da mesma cor da parede. Abriram. Era um corredor estreito, cheio de cano, fio, poeira. Um lugar que existe, mas que ninguém vê. Lá no fundo tinha um painel de metal com parafusos novos demais. Um dos homens tentou desconversar, disse que era reforço. O policial mandou abrir. Eles hesitaram. O policial insistiu. Quando o painel saiu, veio um cheiro quente de ar preso, mofo e ferrugem. E veio um som que eu vou carregar para sempre. Uma respiração desesperada, como alguém que estava segurando o ar e finalmente soltou. Atrás do painel tinha um espaço estreito, improvisado, um vão entre estruturas. E dentro, encolhida, suja, com o cabelo grudado no rosto, tinha uma mulher. Ela piscava como se a luz machucasse. Ela apontou com a mão trêmula na direção do meu banheiro, na direção do espelho, como se aquele espelho fosse a única janela dela para o mundo. Ela tentou falar e só saiu o ar. Depois, com dificuldade, disse uma palavra que me cortou. Dias. Ela estava ali há dias. A partir daí foi confusão. Polícia, ambulância, vizinho na porta, gente cochichando no corredor, Lúcio tentando se explicar. E no meio disso tudo, a mulher repetia uma frase entre choro e falta de ar. Ele fecha, ele fecha. Eu não vou detalhar o que veio depois, porque vira outra história. Mas eu posso te dizer uma coisa. Eu não consegui ficar naquele apartamento. Eu dormi na casa da minha amiga Paula naquela mesma noite. Depois voltei só para pegar minhas coisas. O corredor do 8º andar estava mais silencioso do que nunca. As pessoas desviavam o olhar. Ninguém queria falar. Como se falar chamasse de volta. Eu entrei para empacotar o resto e fui ao banheiro pela última vez. O espelho ainda estava lá, com parafuso diferente, um cantinho amassado na moldura. Eu olhei meu reflexo e senti uma coisa amarga. Eu passei dias duvidando de mim, porque parecia absurdo. E era real. Eu lavei as mãos, fechei a torneira e, por hábito, encostei o ouvido perto do espelho. Não sei porquê. Talvez para confirmar que tinha acabado. E eu ouvi, não a respiração, um sussurro baixo, quase como vento, vindo de onde não devia haver nada, obrigada. Eu congelei. A água escorreu da minha mão para o chão. Eu fiquei olhando meu reflexo e pensei que era minha cabeça tentando dar um final bonito para aquilo. Só que o ar do banheiro ficou gelado. Um gelado que não era de clima, era de presença. Eu peguei as últimas caixas e saí. Fechei a porta do apartamento. Desci. Nunca mais voltei a morar ali. Meses depois eu procurei notícia. Soube que Lúcio estava sendo investigado. Soube que a mulher era moradora antiga do prédio, que tinha reclamado de irregularidade e desapareceu por dias até aparecer atrás de um painel, atrás de um espelho. E eu penso nisso até hoje, porque a parte mais aterrorizante não é a respiração. É o quanto é fácil para o mundo dizer, deve ser cano, só para não ter que olhar. Então, se você que está me ouvindo já sentiu que tem alguma coisa errada e todo mundo ao redor faz cara de normal, não engole, não se diminui. Não pede desculpa por desconfiar, porque às vezes o seu desconforto não é ansiedade, às vezes é alerta. Agora, no próximo relato, a porta que abre sozinha às 3h17. Boa noite, Juco. Meu nome é Lívia. Eu tenho 29 anos.
Eu sempre fui o tipo de pessoa prática, racional, meio pé no chão até demais. Eu não gosto de exagero. Eu não gosto de história aumentada. Eu gosto de prova, de motivo, de explicação. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para aceitar o que aconteceu. E talvez por isso eu tenha sido a pessoa perfeita para ser engolida por algo que não pede permissão. Eu me mudei para o apartamento 302 do edifício Mar do Sul, porque eu precisava de um lugar barato e rápido. Eu tinha sido transferida no trabalho e não dava para ficar em hotel. O prédio não era bonito. Era antigo, corredor estreito, piso frio, luz branca demais. Mas era bem localizado. E na primeira visita parecia quieto. Quieto no tipo de jeito que dá descanso. O corretor me entregou as chaves e disse que o prédio tinha um morador muito antigo que ajudava em tudo. O seu Américo mora no 101. Qualquer coisa, fala com ele. Ele conhece cada parafuso daqui. Eu ri e agradeci sem dar importância. Eu não imaginava que o nome dele ia virar um peso na minha boca. Na primeira semana, eu trabalhei demais. Chegava tarde, comia qualquer coisa, tomava banho e desmaiava. Foi num desses dias que eu ouvi a primeira coisa estranha. Eu estava quase dormindo quando ouvi um clique. Aquele som seco de fechadura girando, eu abri o olho na hora. Fiquei imóvel, esperando o resto. Não veio mais nada. Eu pensei, vizinho, prédio velho, canos, vento, e voltei a dormir. Na noite seguinte aconteceu de novo. E dessa vez eu levantei, fui até a porta do apartamento e encostei a mão na maçaneta. Ela estava fria, muito fria, como se alguém tivesse acabado de segurar por tempo demais. Eu olhei pelo olho mágico, corredor vazio, luz acesa, silêncio. Voltei para a cama tentando não fazer disso uma coisa, só que virou. Eu comecei a notar um padrão. Não era aleatório, não era de vez em quando. Era sempre no mesmo horário, às 3h17. Não 3h15, não 3h20. 3h17. Eu não via o horário por acaso. Eu via porque passei a dormir com o celular virado para cima, como se eu estivesse esperando um alarme que eu nunca programei. A primeira vez que eu vi isso com clareza, eu acordei com o clique e olhei para o celular. 0317. Eu sentei na cama. Esperei. E aí veio um som que me fez arrepiar até o couro cabeludo. A porta abriu. Não foi entreabriu por vento. Foi uma abertura lenta, com resistência, como se alguém empurrasse do lado de fora com cuidado. Eu ouvi o rangido da madeira e vi, no escuro, uma linha de luz do corredor invadindo o meu apartamento. Eu congelei. Não levantei. Não gritei. Só fiquei olhando como se eu estivesse assistindo alguém invadir a minha vida em câmera lenta. A porta abriu só um palmo. Parou. Ficou assim por uns segundos longos demais. E depois, fechou sozinha, devagar, quase educada. Como se tivesse feito apenas o necessário. Naquela hora eu levantei correndo e acendi todas as luzes. Revirei o apartamento. Corredor, cozinha, banheiro, sala, nada. Olhei o corredor pelo olho mágico. Vazio. Tentei abrir a porta para ver se tinha alguém. Corredor vazio. Uma paz falsa, limpa demais. Eu voltei e tranquei com a chave. Passei a corrente de segurança e me sentei no sofá com o coração batendo tão forte que doía. No dia seguinte eu fui trabalhar como se nada, mas eu já não era a mesma. Eu comecei a evitar ficar no escuro. Comecei a prestar atenção no som do prédio. Comecei a perceber que o corredor, à noite, tinha um silêncio que parecia preparado, como se o prédio segurasse o ar. Eu resolvi falar com o porteiro. O prédio não tinha porteiro fixo, tinha só um vigia noturno que aparecia de vez em quando. Ele disse que não tinha câmera no meu andar, que o sistema era antigo, que provavelmente era a pressão do prédio mexendo na porta. Eu perguntei, pressão abre porta trancada? Ele deu de ombros e disse, prédio velho faz coisa. Eu não aceitei. Então eu fui no 101 falar com o tal seu Américo. A porta dele tinha uma plaquinha desgastada.
A. Américo. Eu bati. Demorou, mas ele abriu. Era um senhor magro, bem vestido, cabelo branco penteado para trás, olhos claros e parados. O tipo de rosto que parece simpático se você olhar rápido, mas se você olhar com atenção, parece que está sempre calculando. Ele sorriu, um sorriso curto, só nos lábios. Perguntou meu nome como se já soubesse. A senhora é a nova do 302, né? Eu estranhei, porque eu não tinha falado ainda. Ele fez um gesto para eu entrar, mas eu não entrei. Fiquei na porta. Eu contei da porta abrindo às 3h17. E eu juro, Juco, ele não ficou surpreso. Ele fez um baixo, como quem ouve um problema doméstico, como quem já ouviu aquilo antes. E disse, isso acontece quando a casa está se acostumando com a gente. Eu ri, sem achar graça. Perguntei se ele tinha chave mestra, se alguém tinha acesso, se tinha histórico de invasão. Ele disse que o prédio era muito tranquilo e que eu devia só deixar a porta respirar. Essa frase me deu um nojo estranho. Deixar a porta respirar. Eu falei que porta não respira. Ele me olhou com calma e respondeu, a senhora ainda vai ver que respira sim. E sorriu do mesmo jeito curto. Eu fui embora com uma sensação de que eu tinha acabado de conversar com alguém que gosta de ter segredo. Naquela noite, eu preparei tudo. Eu coloquei uma cadeira encostada na porta por dentro. Coloquei um copo de vidro no chão, encostado na porta, como armadilha barata. Deixei o celular filmando em cima da estante apontado para o corredor de entrada. Eu queria prova. Eu queria lógica. Às 3h17, eu acordei antes do clique. Foi como se meu corpo soubesse. Eu abri o olho e fiquei olhando para a porta, esperando. E veio o clique. A fechadura girou. A corrente de segurança esticou. E mesmo assim, Juco, a porta abriu. Não muito, mas abriu até onde a corrente permitia. O suficiente para fazer a luz do corredor cortar a sala e o ar frio entrar como uma língua. O copo de vidro no chão tremeu e fez um som fininho, como cristal chorando. Eu levantei num impulso e corri até a porta. Segurei a maçaneta com as duas mãos, tentando fechar. E aí eu ouvi do lado de fora. Respiração, um sopro lento, bem perto, como se alguém estivesse com o rosto colado na fresta, aproveitando o espaço pequeno para cheirar o meu medo. Eu senti vontade de vomitar. E então uma voz, muito baixa, velha, quase carinhosa, disse, agora você está acordada. Eu travei. Eu senti os olhos encherem de água, mas eu não chorei. Eu só fechei com força e tranquei de novo. Encostei a testa na porta. Meu corpo inteiro tremia. E do lado de fora veio um arranhar leve, como unha na madeira. 3 riscos, pausados. Depois, silêncio. No dia seguinte eu revi o vídeo do celular. E o vídeo pulava. Não é que não tinha nada. Ele pulava exatamente naquele minuto. Como se tivesse falhado por 1 minuto e depois voltado. 0316 normal. 0317, arquivo dá uma travada. 0318 normal. E o pior, a cadeira que eu tinha colocado encostada na porta estava no chão, caída de um jeito impossível, como se alguém tivesse puxado. Eu fui no corredor e reparei em algo que eu não tinha notado antes. Na parte de baixo do batente, do lado de fora, tinha uma marca de dedo sujo, como se alguém sempre encostasse ali. Um dedo que procurava sempre o mesmo ponto. Eu fui falar com a síndica. Ela era uma mulher jovem, cansada, claramente querendo evitar qualquer dor de cabeça. Ela ouviu e disse, Lívia, esse prédio tem muita história. Seu Américo mora aqui desde sempre. Ele é meio peculiar, mas não faz mal. Eu perguntei, quem tem a chave mestra do prédio? Ela disse que só a administração e o seu Américo ajudava quando precisava, porque ele sabia mexer nas coisas. Eu senti um gelo dentro de mim. Eu perguntei, ele tem cópia? Ela evitou responder. Disse, ele é de confiança. E foi aí que eu percebi que eu não estava brigando só com uma porta. Eu estava brigando com uma estrutura inteira de gente fingindo que não vê porque é mais confortável. Na terceira noite, eu decidi que eu ia ficar acordada até passar do horário.
Eu fiz café, deixei luz acesa, sentei no sofá. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu estava com a cabeça pesada, mas eu não queria dormir. Eu não queria que aquilo acontecesse comigo apagada. 0316. Eu fiquei em pé. 0317. O clique veio e dessa vez eu vi a maçaneta mexer. Eu vi a maçaneta descer devagar, como se uma mão invisível segurasse com firmeza. Eu vi a chave girar por dentro da fechadura, como se a chave estivesse do lado de fora. A porta abriu e na fresta eu vi um pedaço de rosto, um olho claro, parado, me olhando. Eu não vi o rosto inteiro, só o olho e parte da testa, o suficiente para reconhecer. Era o seu Américo. Eu fiquei sem voz. Eu senti as pernas bambas e eu juro, Juco, que ele sorriu. Um sorriso mínimo, como se ele estivesse confirmando uma coisa. Eu consegui gritar: "O que o senhor está fazendo?" E ele respondeu baixo, como quem não quer acordar o prédio: "Vendo se você já entendeu." Eu corri para o telefone e disquei para a polícia com a mão tremendo. E aí aconteceu a coisa mais bizarra de todas. A porta fechou sozinha, trancou. E quando eu terminei de falar com a polícia, eu ouvi, do lado de fora, passos descendo a escada bem devagar, como se ele soubesse que ninguém ia chegar a tempo. A polícia veio, perguntaram se eu tinha prova. Eu mostrei o vídeo travando, mostrei as marcas, contei do olho, da voz. Eles olharam com cara de ceticismo e disseram que sem flagrante era difícil. Eu pedi para irem no apartamento do 101. Eles foram. Seu Américo abriu a porta com calma, como se já estivesse pronto. Disse que estava dormindo a noite toda. Disse que eu devia estar nervosa. Disse que eu devia ter sonhado. E ainda completou: "A moça é sozinha, né? Às vezes a cabeça prega a peça." Os policiais me olharam como se eu fosse uma jovem exagerada, como se eu tivesse inventado para chamar a atenção. Eu senti uma raiva que quase me fez gritar, mas aí um detalhe salvou tudo. Um dos policiais olhou para o chão do corredor do 101 e viu uma coisa: poeira branca no tapete de entrada, poeira fininha como gesso ou cimento. E no meu batente, lá em cima, tinha a mesma poeira, como se alguém tivesse encostado a mão e deixado rastro. O policial perguntou por que ele tinha poeira na mão. Seu Américo travou por um segundo, quase imperceptível, e disse que tinha mexido em um cano mais cedo. O policial pediu para ver as mãos dele. E Juco, nas unhas dele, tinha lasca de madeira escura, igual a da minha porta. A polícia não prendeu ele ali na hora porque faltava um monte de coisa formal. Mas fizeram um relatório, chamaram perícia, pediram um chaveiro para trocar a fechadura do prédio, pediram para a síndica registrar. E quando eu achei que finalmente estava segura, eu voltei para o meu apartamento e vi no chão da sala uma coisa que eu não tinha deixado ali. Uma chave velha, ferrugenta, e junto dela um bilhete dobrado. Você trancou a porta, mas não trancou o horário. Eu mudei daquele prédio em 3 dias. E eu sei que pode soar dramático, mas tem coisa que não se espera virar prova. Tem coisa que você só foge. Até hoje, às vezes, eu acordo de madrugada e olho no celular sem querer. E quando eu vejo 0317 em qualquer lugar, num relógio de rua, num painel, num print, meu corpo inteiro arrepia, porque eu lembro do olho dele na fresta e daquela frase dita como carinho: "Agora você está acordada." Eu contei isso porque eu aprendi uma coisa do jeito mais cruel. Tem gente que usa o silêncio do prédio velho como máscara. Tem gente que se esconde atrás de tradição, confiança. Todo mundo conhece, só para fazer o que quer sem ser questionado. E o que é mais assustador é que quando você denuncia, o mundo tenta te convencer que foi só sua cabeça. Porque acreditar em você dá trabalho e duvidar de você é confortável. Se você ficou comigo até aqui, eu vou encerrar do jeito que eu sempre encerro. Se você vai dormir agora, manda aí do seu jeito. Boa noite. Só isso, boa noite. Porque depois de ouvir uma história dessas, ninguém merece ficar sozinho no escuro. Boa noite.